Fala pessoal, beleza? Chique 10, Walter aqui na área, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bora lá resolver mais uma questão da prova do ITA 2023 da segunda fase com vocês. A questão 7 que diz assim pra gente, olha só. Determine os pontos P pertencentes à elipse E definida pela equação x² sobre 4 mais y² igual a 1, tais que os segmentos de reta que ligam P aos focos de E formam um ângulo de 60 graus. Busquei resolver este exercício aqui utilizando a definição de elipse como sendo o lugar geométrico dos pontos do plano que determinam, que satisfazem certas condições. Então, bora lá que nós temos o seguinte. Para começar, vamos considerar uma elipse aqui, bem informal no nosso bom e velho plano. Então, imagine aqui uma elipse onde eu estou construindo essa elipse com o eixo maior sobre o eixo x, por exemplo, assim, e o eixo menor sobre o eixo y, por exemplo, assim. Elipse para a gente, pessoal, é o conjunto de todos os pontos P do plano, ou seja, todos os pontos XY, tais que a distância de P até F1. Então, a distância de P até F1, onde F1 é um ponto, por exemplo, de coordenadas menos C e 0, mais a distância de P até F2, então, mais a distância de P até F2, onde este F2, por exemplo, ele é um ponto de coordenadas 6, 0. Então, a soma dessas duas distâncias ela é fixa, ela é constante, e é igual a 2A, onde esse número A ele é maior que C, que por sua vez, aqui pela forma que eu escrevi, você consegue perceber que o C ele é um número positivo. F1 e F2 são os focos da nossa elipse. A distância entre os focos ela é 2C, onde esse C é um número dado, é um número positivo dado, e o número A também ele é um número positivo dado. Então, se você tiver dois números positivos, você consegue construir uma elipse desde que satisfaça esta condição, esta equação que determina o lugar geométrico. Se você pegar, por exemplo, esses pares ordenados e substituir exatamente nessa expressão, você vai chegar na equação x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1, onde esse b ele vem da seguinte expressão: a² é igual a c² mais quem? Mais b². Ou, se você preferir, você pode dizer que b² ele é exatamente igual a a² menos c², que é o que aparece. Na hora que você desenvolve esta equação, você vai ter exatamente x² sobre a² mais y² sobre a² menos c². Só que aí, esse a² menos c² você chama de b². É daí que aparece o elemento b na expressão. Ok? Bom, se você perceber, se o y for zero, você vai obter que x é a ou menos a, então você consegue perceber que esse ponto aqui é o a, esse daqui é o menos a. E se o x for zero, você também consegue perceber que o y ou vai ser b ou ele vai ser menos b. Então, aí você vai ter esse ponto, que aqui é o b e aqui vai ser o menos b. Pronto, pessoal. Tenho aqui praticamente todos os elementos que envolvem a elipse. Agora, a gente pode trabalhar com um exercício. O que ele quer? Ele quer o conjunto de todos os pontos P, tais que o ângulo, né? Tais que os segmentos de reta que ligam P aos focos formam um ângulo de 60 graus. De 60 graus. É isso que nós temos. O que eu sei? Eu sei que x² sobre 4 mais y², vou colocar aqui sobre 1, porque se não apareceu ninguém é 1, isso daqui é igual a 1. Diante dessa informação e do que a gente tirou previamente, você há de concordar comigo que a² é 4, então o a é 2, o a é igual a 2, uma vez que o a é positivo, seria mais ou menos 2, aí a gente pega o positivo, que é o mais 2. E você também concorda comigo que b² é igual a 1, então o b é exatamente 1. Então b é igual a 1. Como eu sei que vale esta relação, que ela é, por exemplo, tipo um Pitágoras, e esse Pitágoras ele aparece no nosso desenho, por exemplo, se você considerar esse cara aqui como C e este cara aqui como B,
Então, se você olhar a hipotenusa, é o A. Então, tem esse pitágorazinho aparecendo na expressão. Então, você vai ter que A ao quadrado, ou seja, 4, é igual a C ao quadrado, mais B ao quadrado, que é 1. Então, você vai ter que C ao quadrado é igual a 3. Então, C ao quadrado é igual a 3. Ou seja, C é igual a raiz quadrada de 3. Ele teria que ser mais ou menos a raiz quadrada de 3, só que como C é positivo por hipótese, então por isso que a gente pega só o raiz de 3. Isso faz com que a gente tenha que as coordenadas do ponto F1 é exatamente menos raiz de 3 e 0, e as coordenadas do ponto F2 são exatamente raiz de 3 e 0. Legal. Isso é o que a gente consegue tirar agora do exercício. Eu poderia começar aqui a questão, só que aí eu deixaria muitas coisas de fora que eu gostaria de ter comentado, então por isso que eu trouxe previamente bastante informação. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar essa informação que eu acabei de encontrar junto com o seguinte: eu sei que essa distância aqui, ó, a distância de P até F1 mais a distância de P até F2, ela vale 2A. Digamos que a distância de P até F1 seja M e a distância de P até F2 seja N, tá bom? Então eu vou usar essa nomenclatura só para a gente não ter que carregar essa expressão gigante. Então eu vou chamar de MN e depois, se precisar, a gente volta o M e o N para o que eles realmente significam. De acordo com a definição, eu sei que o M mais o N vale quanto? Vale 2A. Ou seja, o M mais N é igual a 4. Bem, então isso daqui a gente consegue obter utilizando a equação que define a elipse. Só que a gente precisa utilizar esse ângulo de 60 graus de alguma maneira. Aí, se você perceber, você tem um triângulo. E nesse triângulo a gente pode, por exemplo, utilizar a lei dos cossenos. Por quê? Eu vou ter exatamente o M e o N, e eu tenho um ângulo de 60 graus, e eu consigo obter, por exemplo, essa distância que é oposta ao ângulo de 60 graus, ou seja, esse segmento aqui, que vale quanto? Como o F1 é menos raiz de 3 e o F2 é raiz de 3, essa distância é 2 raiz de 3. Então, de acordo com a lei dos cossenos, a gente ficaria com 2 raiz de 3 ao quadrado é exatamente igual a m ao quadrado mais n ao quadrado menos 2 vezes m vezes n vezes quem? Vezes o cosseno de 60 graus. Então, eu apliquei a lei dos cossenos exatamente no triângulo PF1, F2. Aí, o que vai acontecer? Organizando só para ficar bonito, você vai ter que m mais n é igual a 4, e por sua vez, 2 raiz de 3 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado fica 3, 4 vezes 3 é 12, então a gente vai ficar com 12 igual a m ao quadrado, mais quem? Mais n ao quadrado, menos 2 vezes m, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá aqui, ó, 2 vezes m vezes n, vezes o cosseno de 60 graus, que é meio. Então, vezes o meio. O que eu vou fazer? Eu vou só organizar essa expressão da seguinte maneira. Olha só que interessante. Primeiro, na equação de cima, a gente tem m mais n. Na equação de baixo, a gente tem m ao quadrado e n ao quadrado. Então, é interessante a gente ter mais ou menos os mesmos objetos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a expressão primeira aqui, nossa primeira expressão, e eu vou levar ao quadrado dos dois lados, que vai aparecer o m ao quadrado mais n ao quadrado, exatamente como nós temos na segunda equação. Então, tudo isso que eu escrevi vai ficar assim, ó. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, isso daqui é igual a 16. Primeira equação. Da segunda equação, a gente tem que m ao quadrado mais n ao quadrado. Então, ó, m ao quadrado mais n ao quadrado. Esse 2 cancela com esse 2 aqui do denominador, então a gente vai ficar com menos mn. Isso daqui é igual a 12. Isso é igual a 12. Então, nós temos aí esse sisteminha. Esse sisteminha ainda pode ser melhorado, porque aí, olha só que interessante. Eu vou pegar a primeira equação e vou manter m ao quadrado mais n ao quadrado mais 2mn. Isso daqui é igual a 16. Se eu pegar a segunda equação e multiplicar ela, ó, eu vou multiplicar ela por quanto? Por 2. Eu vou ficar com 2m ao quadrado mais
2n ao quadrado menos 2mn igual a quanto? Igual a 24. Por que eu fiz isso? Porque se você somar essas duas equações, você consegue eliminar essa expressão. Então, você vai ficar com m ao quadrado mais 2m ao quadrado vai ficar 3m ao quadrado mais 3n ao quadrado igual 24 mais 16 é igual a 40, igual a 40. Então, isso significa que m ao quadrado mais n ao quadrado é igual a 40 terços. Isso é igual a 40 terços. Isso é bom demais. Por que é bom demais? Porque você tem mn, e mn são coisas conhecidas, são distâncias. Essas distâncias, elas podem ser calculadas. Então, a gente vai ter essa informação junto com o que significa distância. Isso vai permitir a gente introduzir o x e o y na jogada, e aí a gente vai trabalhar junto com a equação da elipse. Então, essa é a parte aí mais braçal que nós temos, que foi utilizar a definição de elipse como sendo lugar geométrico para chegar nessa expressão. M ao quadrado mais n ao quadrado igual a 40 terços. Eu vou dar uma limpada aqui na minha tela para a gente trabalhar apenas com o que é necessário. Então, vem comigo aqui, ó. Vou tirar essa parte que a gente não precisa mais. Aqui aí pode ir embora. Essa partezinha aqui eu também já vou tirar, porque eu não vou usar ela novamente. Então, eu vou tirar aqui só para ficar bem clean a nossa luzinha aqui. Então, prontinho, você me acompanhou aqui. Tá gostando da resolução? Já deixa seu like. O like é importante, é o combustível. A gente se torna aí best friends. Aí, o que nós temos? De acordo com as informações obtidas até este momento, eu sei que m ao quadrado mais n ao quadrado, isso daqui é igual a 40 sobre 3. Só que esse m, pessoal, é uma distância. O m é exatamente a distância de P até F1. E aí a gente tem uma distância no plano cartesiano. Como é que calcula a distância, por exemplo, entre o ponto A e B? É a raiz quadrada de quem? Do ΔX ao quadrado mais quem? O ΔY ao quadrado, ou seja, a raiz quadrada da diferença entre o x ao quadrado mais a diferença entre o y ao quadrado. Então seria xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. É isso que a gente vai fazer. Então, esse cara aqui é o m, e por sua vez, o n é exatamente a distância do ponto P até quem? Até o F2. Então, eu vou utilizar essa definição. Então, a distância vai ser a raiz quadrada de quem? Do ΔX, ó, então é a diferença entre o x. Então, vai ficar x menos raiz de 3. Então, vai ficar x mais raiz de 3 ao quadrado. Mais o ΔY. Então, seria y menos 0. Então, y menos 0 vai dar y ao quadrado. Só que, por sua vez, isso está ao quadrado. Então, essa expressãozinha aqui, ó, ela está ao quadrado. Isso vai ficar bom demais, viu? Mais quem? O n ao quadrado. Só que o n também, ó, o n, ele é a distância de P até o F2. Então, seria o ΔX, então vai ficar x menos raiz de 3. Então, mais x menos a raiz de 3 ao quadrado, mais ΔY, que vai ficar y menos 0, que vai dar y, então mais y ao quadrado. Essa expressão, ela também se encontra ao quadrado, olha só, tá ao quadrado. Então, isso aqui ao quadrado é igual a 40 terços. É igual a 40 terços. Posso cancelar a raiz com o 2. Eu poderia ter feito isso antes, tá? Mas aqui a gente faz no passo a passo para você não perder nada. Então, esta equaçãozinha, pessoal, vai ficar da seguinte forma. Eu já vou desenvolver aqui dentro, tá? Então, a gente vai ficar com o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado fica 3, tá bom? E mais o y ao quadrado. Então, já desenvolvi aqui a primeira parte. Aí a gente tem mais, aqui é y ao quadrado, mais, aqui eu vou desenvolver, vai ficar a mesma coisa, quadrado do primeiro, só que menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Mais o segundo ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado fica só 3, e aí a gente tem ainda o y ao quadrado, e isso é igual a 40 dividido por 3. Algumas coisinhas podem ir embora, por exemplo, 2x raiz de 3 cancela com menos 2x raiz de 3, e aí a gente vai ficar com x² mais x² é 2x², 2x ao quadrado.
y ao quadrado mais y ao quadrado é 2y ao quadrado. 2y ao quadrado. Isso, por sua vez, é igual a 40 terços. 40 terços. Observe que a gente tem um 6 do 3 mais 3, aí é 6, vai para o outro lado, menos 6. Menos 6. Melhorando essa expressão aqui, ó, eu posso fazer aqui uma fração mista, 3 vezes 6, 18, aí você vai ter 40 menos 18, que dá 22. Então, essa fração aqui é igual a 22 terços. Aí, olha só que interessante. Todo mundo aqui é múltiplo de 2. Então, eu posso, por exemplo, cancelar esse carinha aqui. Aí você vai ficar com a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a quanto? Igual a 11 terços. Finalmente, chegamos numa expressão que envolve exatamente o x e y. E isso é bom demais, porque eu quero encontrar os pontos P, ou seja, eu quero encontrar x e y. Então, olha só, do enunciado e da definição de elipse, a gente tirou que m ao quadrado mais n ao quadrado é igual a 40 terços. Só que m e n são distâncias, então a gente consegue introduzir o x e y na jogada. Aí a gente chegou que x quadrado mais y quadrado é igual a 11 dividido por 3. Então, diante dessas informações, agora sim a gente consegue atacar o problema e encontrar os valores de x e de y. Vou dar uma limpada aqui para ficar clean novamente. Então, isso daqui a gente não precisa mais. Eu vou até tirar essa parte aqui que também nós não iremos utilizar. A única coisa que a gente vai trabalhar nesse momento é com o quê? A equação original da nossa elipse, x ao quadrado sobre 4, mais y ao quadrado igual a 1. Isso é o que a gente tem do enunciado. E todas essas contas que eu fiz foi exatamente para a gente chegar aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 11 sobre 3. Gente, agora resolver esse sisteminha e correr pro abraço. Curtiu aí? Então já deixa o like é importante. Se inscreva no canal se você ainda não conheceu o Walter. Se inscreva, a dinâmica é essa, tudo em todos os detalhes. Primeiro aqui, a gente pode isolar o y ao quadrado. Quem é ele? Ele é 1 menos x ao quadrado dividido por quem? Dividido por 4. Vou pegar esse y ao quadrado e vou substituir aqui. Olha só que bonito que nós vamos ter aqui, ó. Então, a gente vai ficar com x ao quadrado mais o y ao quadrado, só que o y ao quadrado é 1 menos x ao quadrado sobre 4. E isso aqui, por sua vez, é igual a 11 dividido por 3. Melhorando isso aqui para ficar bonito, x ao quadrado menos x ao quadrado sobre 4, no fim das contas você tem 1 menos 1 quarto. 1 menos 1 quarto é 3 quartos, então você vai ter 3 quartos de x quadrado, ou 3x ao quadrado sobre 4, igual a 11 terços menos 1. Vamos fazer aqui, ó, aqui a fraçãozinha mista de novo, ó. 3 vezes 1 vai dar 3, então 11 menos 3 é 8, então isso aqui é igual a 8 terços. Vamos multiplicar em cruz? Então, você vai ficar com x ao quadrado. Ó, observe que aqui a gente tem, né, ó, esse 4 que está dividindo, ele vai passar multiplicando o 8. Então, vai ficar 4 vezes 8, que dá 32. Só que eu já sou maroto. Eu vou olhar esse 32 como sendo 16 vezes 2. Então, beleza? Dividido, esse 3 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vai multiplicar o 3 ali de baixo. Aí vai ficar um 9. 9. Aí, então, significa que o x... Nesse caso, ele vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 16 vezes 2 dividido por 9. Dividido por 9. Era de se esperar dois valores, porque você tem esse ponto, mas você poderia ter o ponto aqui do outro lado, que satisfaz a mesma condição, que vai ter esse ângulo aqui de 60 graus. Então, você tem dois valores de x, consequentemente, você vai ter dois valores de y, que seriam os pontos aqui embaixo também. Então, você teria mais ou menos essa ideia aqui, ó. E aí a gente está buscando esses 4 pontinhos aqui. Esses 4 pontos. Opa, aqui eu fiz errado, né? Beleza aqui, né? Esse cara aqui, este vem para cá, e aí este daqui vem para cá. Então, a gente está buscando esses 4 pontinhos, essa ideia aí do nosso problema. Então, aqui a gente vai ficar com x igual a mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, então vai ficar 4 raiz de 2 dividido por 3. Fechou. Então, esses são os dois valores de x. Só que eu preciso encontrar x e y. Então, você vai fazer a substituição. Se o x for igual a 4 raiz de 2 sobre 3, então a gente consegue encontrar o y assim, ó. Quem vai ser o y? Eu sei que y ao quadrado, ele é igual a 1 menos x ao quadrado sobre 4. Só que esse carinha aqui,
eu vou olhar assim, ó, 1/4 de x quadrado. Só que x ao quadrado eu sei quanto que ele vale, ó, ele está aqui, ó, não preciso nem pegar. Posso substituir esse x e elevar ele ao quadrado, tá? Eu poderia fazer isso, mas eu sei que ele vai ser 32/9. Então, isso daqui vai ficar igual a 1 menos 1/4 vezes 32 dividido por 9. Posso simplificar 32 sobre 4, que vai dar 8. Então, isso daqui é 1 menos 8 nonos. 8 nonos. 1 menos 8 nonos dá 1 nono. Então, você tem que y ao quadrado é 1 nono. Então, y ele é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 nono. Isso daqui é igual a mais ou menos 1/3. Então, mais ou menos 1/3. Então, para x igual a 4 raiz de 2 sobre 3, você chegou que o y é mais ou menos 1/3. E aí, os pontos, pessoal, são simétricos. Significa que se você pegar o x igual a menos 4 raiz de 2 sobre 3, você vai obter a mesma resposta para y. Por quê? Você vai ter que y ao quadrado é igual a 1 menos 1/4 de x ao quadrado. Então, elevar o x positivo ou negativo ao quadrado vai dar no mesmo. Então, aqui você vai ficar com 32 nonos de qualquer forma, ou seja, você vai ficar com 1 nono para o y ao quadrado. Então, significa que o y ele é igual a mais ou menos 1/3. E aí, praticamente, a gente já fechou a resposta, né? Então, você só precisa agora escrever os pares ordenados. O primeiro parzinho que nós temos é o 4 raiz de 2 sobre 3 e 1/3. Aí você tem aqui o 4 raiz de 2 sobre 3 e o menos 1/3. Aí você tem o menos 4 raiz de 2 sobre 3 com 1/3. E para finalizar, você tem o menos 4 raiz de 2 sobre 3 com o menos 1/3, fechando o rolê aqui do nosso exercício, respondendo quais são os pontos que satisfazem a equação inicial e todo o ângulo que ele pediu para a gente determinar. É isso, pessoal. Espero que você tenha entendido. Tentei detalhar aqui o máximo possível, que tenha gostado da resolução. Deixa aí nos comentários. É importante, comentário engaja, faz o algoritmo funcionar ao nosso favor e a gente mantém aqui o canal com todo vapor. Super abraço, a gente se encontra na próxima resolução. Até lá!